solicitação feita pelo CNG, conforme foi lido aqui, que posteriormente a assessoria jurídica vai estar passando aí uma reflexão sobre esse debate, que não há consenso hoje ainda dentro da FASUBRA, se o prazo final é 31 de agosto ou não, mas só informar os companheiros e companheiras que a assessoria jurídica de outros sindicatos, como o ANDES, por exemplo, chegou à conclusão que é possível, que o prazo final não é 31 de agosto. E aí eles têm todo um estudo, né, que demonstra que é possível modificar a própria LDO, alterando as diretrizes para o orçamento do ano posterior. E eles deram um exemplo, em 2010, a Lei Federal 12.377, né, alterou as diretrizes para 2011, e a medida provisória 479, de 30 de dezembro de 2009, que dispõe sobre cargos, remuneração e restauração de carreiras. Ou seja, em 30 de dezembro, o governo lançou uma medida provisória que teve gasto com o pessoal, que depois se transformou em lei em março de 2010, e isso, então, mesmo com a LDO tendo sido apresentada ao Congresso no dia 31 de agosto de 2009, foi possível fazer modificação. Naquele período, houve vontade política, houve correlação de força e houve, então, modificação da LDO após esse prazo. Só como informe. Eu vou passar lá. Mais alguém? Mais algum plano, Will? A CTB, boa tarde companheiro, a CTB, reunido com os parlamentares do PCdoB, teve uma conversa em relação ao nosso movimento, e Alice Portugal marcou uma reunião para agora à tarde com a bancada do PCdoB para resolver as coisas em relação à nossa greve. O outro informe é o seguinte: no informe nacional da FASUBRA tem um calendário de atividade, que é dia 26 de agosto, plenária da Quinesp, dia 30 de agosto, Dia Nacional de Luta com atos nos estados, né? Dia 31 de agosto, participar de ato em defesa do PIB, da educação. Dia 7 de setembro, participar de atividade do grito excluído nos estados e em Brasília. Dia 12 de setembro, entrega de documento à presidente Dilma em ato organizado pelo Sintete UFO em Tuitapa, Minas Gerais. Esse documento está escrito dentro do informe, esse documento que eu gostaria de ler aqui, que foi tirado do Comando Nacional de Greve. A Madalena. A gente marca a reunião com ela. Ofício à presidente Dilma. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil. Senhora presidenta, a FASUBRA Sindical, Federação dos Sindicatos Trabalhadores da Universidade Brasileira, encontra-se em greve desde dia 6 de junho de 2011, devido à impossibilidade da realização de processo negocial efetivo que possibilitasse a resolução de uma pauta de reivindicações, cuja origem remota ao termo de compromisso firmado com o governo no ano de 2007. A FASUBRA Sindical tem se esforçado, com o apoio de vários setores, incluindo parlamentares, gestores e o próprio ministro da Educação, na construção de uma agenda de negociação com o governo que restabeleça o diálogo com o Ministério do Planejamento, visando o entendimento para superar o impasse da greve e a retomada da normalidade dos trabalhos desenvolvidos por esta categoria no ambiente universitário. Por decisão de governo, a AGU impetrou a ação questionando a legalidade da greve. O STJ concedeu liminar onde não julgou a greve como ilegal, mas condicionou o seu exercício legítimo dentro dos limites de 50% dos trabalhadores. A FASUBRA respeita a decisão do STJ e, mesmo assim, o Ministério do Planejamento se recusa a receber a entidade.
Esta atitude contradiz a defesa do governo brasileiro, impressa na posição política de ratificação da Convenção 115 da OIT, na regulamentação das negociações coletivas do serviço público. Infelizmente, após 82 dias de greve, não tivemos confirmação de agenda nem apresentação de proposições que oportunizasse ao conjunto da cadeia uma avaliação da mesma, dialogando com a pauta originalmente protocolada junto ao governo. Nesta semana, no esforço coletivo, as centrais sindicais buscaram o Ministério do Planejamento e a Secretaria-Geral da Presidência da República, visando o restabelecimento do diálogo com a FASUBRA e, mesmo com a posição expressa do secretário-geral que não é política de governo, não receber entidade em greve. O Ministério do Planejamento mantém sua posição de não receber a FASUBRA e nem apresentar proposição que possibilite a esta entidade dialogar com o conjunto da categoria. Diante do exposto, apelamos a Vossa Excelência, dirigente maior do Estado brasileiro, no sentido de orientar uma ação mediadora e restabelecimento da negociação com a FASUBRA, com vista à obtenção da resolutividade nesse processo complexo que tem trazido prejuízo tanto aos trabalhadores quanto à sociedade em geral. Saudações sindicais. Leia de Souza Oliveira, coordenador-geral, Rolando Rubens M. Júnior, coordenador-geral, e Paulo Henrique R. dos Santos, coordenador-geral. Então, acho que é este documento que a gente tem que discutir agora e qual será a nossa atitude nesse sentido, como vamos fazer para realmente entregar esse documento à presidente Dilma. Era esse o informe. Obrigado, Wilson. Por favor, a Celeste está pedindo para poder ser o caderno de assinatura, para que possamos assinar. Todos assinar. Tá bom. Obrigado. Mais algum informe nacional? Não, né? Então agora vamos passar para avaliação. Está em aberto as inscrições para avaliação. Nós propomos que seja 3 minutos para cada intervenção. Tá? E na quinta intervenção, encerramos as inscrições para avaliação. Wilson, Mário. Paulo Henrique. Eu. A torneira lá está aberta, está definindo. Mário. Bem, companheiro, diante das informações que tivemos no IG de greve de 29, ontem, não vou dizer que de repente o Comando Nacional de Greve está parado, está se movendo e de repente está construindo atividades que possam nos ajudar a fazer uma avaliação. Mas me preocupa muito não ter no Comando Nacional de Greve uma avaliação política de tudo que aconteceu para trás. Essa é a minha preocupação. Não ter uma avaliação política completa. Porque o quê? Acho que de repente os representantes das categorias, das entidades que tem lá, não acha interessante agora, neste momento, discutir politicamente a questão da greve. Não sei porquê, ou se é o medo, não sei se é a intransigência do governo, no sentido de não nos atender, mas é perigoso. Como que nós vamos discutir hoje? Fizemos uma discussão de que a questão da mobilização tem que acontecer. O Comando Local de Greve já vai trabalhar a partir dessa semana a questão da mobilização dentro do hospital. Temos que fazer isso. Temos que fortalecer o movimento. E de repente, eu acho que nós não podemos pontuar em 31 de agosto, que é o fechamento da LOA. Eu acho, se fizer isto, é uma discussão contra o Comando de Greve, Comando Nacional de Greve. Porque o Comando Nacional de Greve já determinou, para avaliação da categoria, a questão do ofício para encaminhar às mãos da presidente Dilma. Então, que dia que vai ser isso? Dia 12. Se realmente eles pensaram que, de repente, dia 12, a gente pode encaminhar como mediadora as negociações com a FASUBRA, a presidente Dilma,
Então, o seguinte, tem possibilidade de o fechamento não ser 31. Porque o comando não ia fazer uma avaliação desta para entregar um documento, um ofício à presidente Dilma, se realmente não tivesse uma perspectiva de realmente tentar organizar e depois de 31 poder incluir alguma coisa na Lua. Entendeu? Então é isso, a minha primeira avaliação é essa, para a reflexão da companheirada e poder dizer, para a gente fazer uma avaliação no segundo momento, o que foi, o que será, o que nós vamos fazer daqui para frente. Vou bater palma. Apelou, já? Ah, não, vou bater palma. Agora para descrever, ele falar. Até agora, Paulo. Escreve. Eu não estou entendendo nada. Escreve. Pega a palavra. O outro não tem. É 5 agora, Paulo. Paulo, agora é 5. Agora é 5. Só. Mas só vai até aqui. Tá certo, ele fica mais pertinho. Olá, companheiras e companheiros, muito boa tarde. Nós estamos hoje, daí as pessoas estarem preocupadas com relação às informações, há um vácuo, porque na realidade, o que está em disputa no movimento sindical e na base da nossa categoria são duas teses. Uma tese de que era necessário investir no processo de negociação, portanto, suspensão da greve, e a outra tese é de que a mesa não era de negociação, era só enrolação, portanto, tinha que se fazer a greve e não suspender o movimento e tensionar para o governo receber a gente em greve. Ocorre que hoje os fatos estão dados. Todas as entidades nacionais, sindicatos de professores das universidades, das escolas técnicas, que igual a gente pega o microfone e xinga o governo, mas não saiu da mesa, acabaram de fechar sexta-feira um acordo e vão ter aumento em 2012. Vão ter aumento. A partir do momento em que você tem um punhado de gente aqui, aonde? Eu pergunto para vocês, por qual portãozinho nós vamos sair? Aí o Vilmar diz, tem que sair por aquele portãozinho. E todo mundo diz, tem que sair por aquele, para onde que eu vou? Então Duvanier não vai receber a Fazubra em greve, porque ele está ocupado de manhã, de tarde, de noite, nas reuniões com aquelas entidades que disseram que queria negociar. O embate hoje, e o questionamento, por isso que tem discordância, e falei para o pessoal em Brasília, eu estou pedindo pelo amor de Deus para que eu esteja errado. Porque se os companheiros estiverem certos, nós ainda temos chance para 2012. Por quê? Porque quando colocaram no informativo, eu mandei um e-mail para a Fazubra, cobrando, se tinha que perguntar para o jurídico, como é que alguém coloca no informativo que está garantido que o prazo é outubro, isso é vender ilusão. A Fazubra nunca fez isso. Porque se isso for verdade, a gente ainda tem chance. Mas se o que estiver valendo é aquilo que está escrito no artigo 78 da LDO, que diz que toda despesa de pessoal tem que ser colocada no anexo de despesa de pessoal da União em cargos sociais, e esse anexo deve comportar todas as despesas cuja iniciativa junto ao Congresso Nacional esteja tramitando até 31 de agosto. Então tinha que ter um projeto de lei tramitando até 31 de agosto. Se eu estiver certo nisso, nós teremos então possibilidade de negociar 2013. 2013. Então hoje, por isso que não tem muita coisa no comando, e aí não é porque o comando está dizendo que tem medo disso, não. É porque eu avaliei que ontem o jogo do Botafogo foi desse jeito. Se o Botafogo não julgar outro, como é que eu vou avaliar? Repetir a mesma coisa? Então, como não aconteceu nada de novo, a não ser a vitória das outras entidades na mesa que conseguiram arrancar, merreca, mas arrancaram. E isso não vai ser publicado, porque se publicar, a categoria começa a ver que eles estavam certos, portanto a Fazubra está errada e vão começar as cobranças. Depois a gente continua. Próxima, Ana Elisa.
Depois da Anelisa, seu Nando. Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para falar um pouco até que o Paulinho já falou. Que eu, até conversando com outras companheiras, estamos querendo voltar ao trabalho. Por quê? Não vamos mais sustentar essa greve da maneira como ela está indo. Gente, ninguém entrou de greve e todo mundo conseguiu aumento. Nós, únicos que entramos de greve, vamos sair com a mão abanando. O único acordo que a Dilma fez com a gente foi ela entrar com o pé e a gente com a poupança. Só, é isso que nós vamos levar nessa greve. Porque, gente, docente, eu lembro muito bem que no dia de tirar a greve eu falei, vamos paralisar primeiro, mobilizar antes de sair para a greve. O que aconteceu? Saiu todo mundo para a greve. Docente paralisou 2 dias e conseguiu aumento. Não é o que eles queriam? Não era, mas conseguiram. Nós não vamos conseguir nada. Vamos sair morrendo de vergonha dessa greve, porque agora eu já estou começando a sentir vergonha. E eu acho assim, que o pessoal que tocou essa greve pra gente, pra frente, tá tocando. Então vamos ver, pessoal, vocês tocaram essa greve e agora? Nós vamos ficar de palhaço no meio disso tudo? Eu acho que não. E o mais importante, todo mundo tá cansado de me ver aqui falar, a terceirização. Me contaram uma história que eu acho, Carlinhos, tomara que não seja verdade, mas que até hoje não se tomou uma atitude real sobre a terceirização, porque o sindicato quer abarcar os terceirizados. Eu falei, gente, isso não é possível. Se o sindicato fizer isso, nós vamos entrar dentro do sindicato e fechar aquilo lá. Então eu espero que esse não seja o motivo para estarem colocando terceirizados no lugar dos grevistas. Isso é contra a lei. O governador de Minas fez isso e em uma semana o STJ julgou que era ilegal e mandou todo mundo embora para casa. A Receita Federal aqui em Uberlândia não tem mais um terceirizado para contar a história lá dentro. Entraram com uma ação no Ministério Público e o Kleber mandou tirar todo o terceirizado que estava lá dentro. Por quê? Porque eles estavam assumindo função de concursado. Isso é contra a lei. Então, mais uma vez, eu venho aqui pedir. Cadê uma ação efetiva contra essa terceirização? Obrigada. Bem, companheiro, eu queria só dizer para a Anelisa, Ana, tem uma forma dos terceirizados serem sindicalizados. Por quê? Na UNB, não sei se alguém aqui conhece lá, grande quantidade de trabalhadores lá são sindicalizados. Inclusive, existe 2 ou 3 que estão na coordenação do sindicato. Para isso acontecer, basta o nosso Congresso autorizar. Mas nós vamos debater isso no Congresso. Então eu estou dizendo que não é impossível. Se não fosse impossível, várias universidades não tinham terceirizado dentro da sua base. Só para a gente deixar bem claro isso. Agora, eu queria... na última Assembleia, eu falava de responsabilidade, né, com a greve, né? E hoje eu continuo dizendo responsabilidade com a greve, do mesmo jeito. Só que agora nós temos um diferencial, porque nós fomos felizes no que nós tiramos aqui para o Comando Nacional. Nós tiramos exatamente o seguinte: exigir do Comando Nacional de Greve um posicionamento claro e objetivo em relação aos próximos passos da greve. Para isso, lembramos o fechamento da LDO em 31/8 e as negociações em curso por parte dos demais servidores públicos com o governo. Então era essa a responsabilidade que eu estava solicitando. E um ou outro achava que a gente estava chamando retorno. Não estava chamando retorno. Estava dizendo que a Fazubra precisa responder exatamente o que nós estamos colocando aqui agora. Ela vai responder pelo que ela decidiu, pelo que ela encaminhou. E eu deverei estar aí no final de semana para o Comando Nacional de Greve e aguardar o que vocês aqui vai determinar, o que a gente vai defender lá. Então era isso. Qual a greve que nós estamos fazendo. E não esquecer que a gente tem que entrar naquele hospital a partir de agora. Tá? Eu falava que se fosse preciso, a gente iria estabelecer até uma greve interna aqui. Porque o reitor fala lá que apoia a nossa greve e o senhor Antônio está lá humilhando as pessoas. Certo? Diretor de enfermagem. Então nós vamos ter reunião dia 1º.